E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, ficamos um tempo sem gravar novamente devido o meu filho, ele contraiu o Covid, logo em seguida a minha esposa, mas fizemos o tratamento, fizemos toda aquela burocracia que nós precisamos estar fazendo. E graças a Deus eles estão bem e aí nós estamos de volta. Foi um momento muito assim, crítico, né? Daí a gente não tinha como gravar. Então a gente tem que fazer o melhor para vocês. Compartilhe. Curte e comente. Isso, quanto mais comentaram, melhor, né? Vamos lá. Hoje a gente vai contar, vamos dar uma continuidade desse vídeo. Que o vídeo anterior eu fiz um especial com as fotos do Micael, nosso primeiro filho. E foi muito lindo, foi muito emocionante. Algumas pessoas da família, né, gostaram, comentaram. Nossa, quanto tempo essas fotos. Mas é porque eu amo foto mesmo, eu guardo todas. E aí eu tive essa ideia de fazer uma montagem de fotos do Micael, nosso primeiro filho. Hoje a gente vai dar continuidade de como que a gente conheceu a quadrangular de Itapecerica da Serra. Como sabem, a gente casou na quadrangular de Osasco, né? Que eu já era de lá, fazia 5 anos. E aí a gente ficou juntos na igreja da Renascer, né? Porque o meu marido era da Renascer e a gente ficou juntos na Renascer. Mas eu fiquei orando para encontrar uma quadrangular, porque não que a Renascer não seja assim uma igreja, uma bênção. Todas as igrejas são uma bênção, sim. Mas é que eu sentia saudade da minha casa, né? Da quadrangular, de como a quadrangular ela é muito assim. Tem um motivo especial para minha vida, né? Porque foi lá que eu conheci Jesus, foi lá que eu fazia louvor, descobri o meu talento, né? Que é de ministro de dança. E aí a gente vai contar assim, tá bom? Bom, então essa parte de como que ele encontrou, ele vai contar para vocês. Como que foi que encontramos a quadrangular de Itapecerica? Então, a quadrangular de Itapecerica da Serra, como ela falou, eu encontrei de surpresa. Eu estava passando por uma avenida principal, vindo da Maximino, e ela ficava numa curva, na Rua Bélgica. E eu não sei por que motivo, eu cortei o caminho, entrei nessa rua e dei de cara com a igreja. A igreja estava fechada e eu vi os dias de culto lá. Eu vi a tarde da bênção, era na terça-feira, quarta-feira e sexta-feira e domingo. Eu vi todos os horários. E aí, na hora eu liguei para ela e falei, você não sabe da novidade que eu tive aqui agora, passando em Itapecerica da Serra. Eu nunca ouvi falar na quadrangular aqui, mas eu dei de frente com a igreja. Foi Deus que me trouxe até aqui. Eu creio que na minha oração, por mais que demorou 2 anos que eu estava orando, né? Porque eu sentia muita saudade, assim, de louvor e tudo mais. E meu marido ter encontrado pra mim, eu falei assim, não, vamos hoje, eu quero ir hoje, vamos. Aí vamos eu falei pra ela, né? Não tinha como ir hoje, mas lá tava marcando que acho que numa terça-feira, à tarde da bênção, às 3 horas da tarde. E eu estava à procura de emprego, eu estava entregando currículo, um monte de coisa. E quem eles receberam naquela tarde também? Aí no outro dia, 3 horas da tarde, a gente se preparou ansiosamente para ir na quadrangular na Avenida Bélgica. Quando nós chegamos lá, na tarde da bênção, estava uma irmãzinha maravilhosa e nos recebeu com um coração assim muito grande. A igreja quadrangular é assim, né? Nos recebe muito bem. Eu digo que é 100% família por esse motivo, né, gente? A recepção, ela faz com que a gente permaneça, né, no local. Aí ela nos falou os dias de culto, orou pelas nossas vidas, nós deixamos o pedido de oração lá. Sim. E em seguida a gente, no outro dia, na quarta-feira, a gente fomos conhecer quem eram os pastores. E aí fomos conhecer a quadrangular, como que era aqui. Pra mim, todas as quadrangulares assim, é igual lá em Osasco. É uma bênção e eu lembro perfeitamente que o pastor veio até a nossa casa conhecer a família, né? Conhecer os pais dele, porque os pais dele ainda não estavam ainda estavam na Renascer. E nós dois continuamos indo na quadrangular. Demorou um pouquinho, assim, um tempinho só pra Mary aceitar esse convite logo depois, né? Isso aconteceu em 2002, tá, gente? A gente tá contando essa história em
2002, né? Foi 2001. Foi 2001, Então, verdade. A gente conheceu a Igreja do Evangelho Quadrangular em 2001. Tá, é verdade. E a gente passou um período assim de uma transição muito forte, enquanto nós não decidimos a ficar na Quadrangular. Quando nós decidimos ficar na Quadrangular, o pastor veio nos visitar. Aí eu contei qual que era a situação que eu estava vivendo naquele momento, né? Ele estava desempregado fazia 2 anos, né? Desde, como eu contei no outro vídeo, que a gente foi morar na casa dos pais dele, ele estava desempregado, ele ficou desempregado 2 anos certinho mesmo. Porque no momento que o pastor compareceu em casa, aconteceu um fato muito interessante que eu quero que seja mostrado assim, para vocês entenderem como que aconteceu, tá? Ele vai contar essa história, essa parte, é muito interessante. Então, quando o pastor veio nos visitar nesse dia, ele me pediu para mim preparar um currículo antes de ele vir na minha casa. E eu falei, beleza, pastor, vou preparar o currículo. E eu preparei o melhor currículo que eu podia ter feito na minha história. E, porque assim, a gente trabalhar um mês em um emprego, um mês no outro, 3 meses em um, 3 meses no outro, é muito ruim. Lembrando, né? Deixa eu lembrar essa história muito engraçada. Que ele trabalhou numa empresa por um mês só, não ficou muito tempo lá. Né? O que aconteceu lá, mãe? Você chegava em casa... Foi um contrato rápido mesmo, Ai, né? meu Deus do céu. Foi um contrato rápido, só que era não ter trabalhado como ajudante. E aí eles pediram para me limpar o quintal. Aí quando eu fui ver o quintal, eles me deram uma máquina aquela de roçadeira e eu chegava em casa tremendo. Ele fazia o gesto assim, né? Tremendo, porque era obrigado a fazer. Era muito né? engraçado, eu dava risada, meu, porque era muito engraçado o jeito que eu me fez fazer. Mas voltando a falar sobre a história do E outra coisa também, você tem medo de altura, ele tem medo de altura e lá tinha que subir no alto, né? Aí eles me pediram para me subir no telhado, aí foi a gota d'água, né, mano? Morro de medo de subir. Morre mesmo. Em altura. Ele não sobe. Altura, piscina, me tira fora. Não Morro de medo. Se fosse para mim descer, eu até descia. Imagina viajar de avião, hein? Morro de medo. Mas aí, nessa época, aí eu já tinha saído desse emprego, era aquela situação difícil. Aí aconteceu esse fato que ele vai contar agora. Aí eu, todo feliz, entreguei o currículo para esse pastor pegou meu currículo, olhou. Ele estava na sala. Assim, irmão, aparentemente foi com desprezo. Nos meus olhos, aparentemente foi com desprezo. Dobrou uma vez, assim. Dobrou mais uma vez. E eu só olhando. Dobrou mais uma vez e colocou no paletó dele. E disse assim, eu vou orar. Eu não entendi nada. Porque logo no domingo seguinte, ele saiu da igreja. Mas aquilo ficou no meu coração. Isso já era dezembro. E aí quando ele saiu da igreja, eu até falei pra ela, olha, eu não entro mais nesse negócio de troca de pastor, não. Eu até falei pra ela. E eu também não era acostumada, porque lá no Quadrangular de Osasco não tem esse negócio de trocar de pastores, não. Aqui é diferente. Mas aí eu peguei, cheguei em casa numa segunda-feira e... Seu amigo... Eu chorando, desesperado, porque isso foi no domingo, o pastor foi embora, esse pastor dobrou meu currículo, que eu achei que foi com desprezo, colocou no bolso e foi embora. Assim, tô bem aí. Aí no outro dia eu levantei chorando, falando para Deus, eu quero um basta, porque eu preciso dar alimento para minha família, eu preciso dar um lar para minha família. Nós tínhamos ganhado geladeira, nós tínhamos ganhado armário, nós tínhamos ganhado guarda-roupa, nós tínhamos ganhado cama, a gente tinha ganhado quase tudo, mas a gente não tinha onde colocar. Só tinha o jogo de quarto, né? Então, a gente não tinha onde colocar. Aí, nesse dia eu peguei e comecei a falar com Deus. Irmãos, para honra e glória do Senhor, na hora que eu terminei de orar, eu estava ainda orando, que as lágrimas estavam se misturando com os arranhos assim na cara, sabe? E na hora que eu parei de orar, que eu não aguentava mais, já estava tão mole ali, chorando. Ninguém estava em casa, nem sei onde ela estava naquele dia. O telefone tocou e eu pensei, não vou atender.
Deve ser alguém cobrando, deve ser alguém falando alguma coisa, procurando por alguém, e não tem ninguém em casa, não vou atender. Ele tocou 3 vezes, na 4ª vez eu atendi. Era esse meu amigo. Eu quero dizer para você, eu vou falar o seu nome porque você foi uma pessoa que mudou a minha história naquela época. Lico, Williams, o nome dele, né? Mas o apelido dele é Lico. Ele ligou para mim e ele falou assim: Gervásio, eu tenho algo para te oferecer. Eu falei: o quê? Eu desesperado, chorando, soluçando. Até agora me emociona falar sobre isso. Ele falou assim: olha, eu tô saindo do meu trabalho porque Deus me abriu uma outra porta maior e eu quero te colocar aqui. Você aceita? Querida, Não pensou duas eu não vezes. pensei 2 vezes. Eu falei: quando é que você quer que eu vou aí? Isso dezembro de 2001. Quase final, para Natal ali, dezembro de 2001. Tá certo. E ele falou assim: vem aqui amanhã, tal horário. E eu fui. E chegando lá, ele me apresentou a chefe dele, eu vou até falar o nome delas, porque eu agradeço muito o seu Flávio, a dona Alice, a dona Cristina, a Ana Lúcia e a Ana Maria. Agradeço muito a vocês, porque vocês mudou a minha história naquele dia. E ele me deu uma frase que eu guardo para o resto da minha vida. Ele falou: você quer trabalhar nessa empresa? Eu falei: eu estou desesperado para trabalhar. E ele disse para mim algo assim que marcou muito, o senhor Flávio. Ele deve estar quase seus 90 anos, se eu não me engano. Ele me disse assim: o que ficar no trabalho, o que você tiver de problema no trabalho, fica no trabalho. E o que tiver na sua casa, fica na sua casa. Aí eu trabalhei ainda mais uns 10, 15 dias com esse rapaz, com o Williams, com o Lico. E em janeiro de 2002, eu fui registrado. Aí foi registrado. Então, aquele fato do pastor ter dobrado o currículo, porque geralmente a gente pega um currículo para orar, né? Mas ter dobrado foi uma experiência muito Porque incrível, foi dobrado, né? foi uma forma de desprezo, mas porque Ele entendeu assim. o que eu entendi, Ele gostei desse pastor. o que eu entendi que ele fez naquele momento, para mim, ele ter pedido meu currículo, ele ia enviar para alguma empresa. Ele ia enviar para alguma empresa, enviar para algum amigo dele, né? Eu não achei que ele ia pegar meu currículo e dobrar e ter ido orar, ter ido colocar em algum lugar para ele estar orando para que Deus abrisse a porta. Eu agradeço a ele também de ter feito isso. Porque naquele momento ele me despertou, porque eu falei assim: o que acontecer agora vai ser Deus que vai fazer. E na mudança do pastor, né, que chegou um outro pastor e a gente, né, começou a entender, ficar ali, né, a gente não queria mais, né, ficar sem nenhuma igreja depois, né, eu falei assim: não, vamos conhecer esse outro pastor. Então, esse outro pastor, ele também foi uma grande bênção na nossa vida. A gente agradeço ele também. Fazia parte do louvor, né? A gente era do louvor, a gente participou do louvor, a gente participou de muitos de teatro. E na época ele não... Assim, né? Ele não era pastor ainda, como ele é hoje, tá? Ele é pastor auxiliar. Mas a gente fazia assim, na parte, né, do louvor, ajudava no teatro, essas coisas. Era muito legal mesmo essa época. E um fato que aconteceu em 2002, dele ter conseguido esse trabalho, né? E eu logo pensei assim: ele tá registrado, eu vou comprar a geladeira e o fogão. Porque eu bati o olho assim na loja, já tava lá, né? Falei assim: não, vamos fazer isso. A gente comprou e eu coloquei na sala da casa dos pais dele. A gente ainda tava morando na casa dos pais dele. E hoje, quando eu relembro desse fato, eu falo assim: a gente devia ter esperado mais um tempinho. Por quê? Ele foi registrado, mas aí a gente precisava de um tempo, porque... até organizar nossas finanças. Porque na a bem gente da não verdade, aprendeu nessa parte, né? Porque bem da verdade, a gente tava tão desesperado para ter nosso cantinho, nosso lar, nossos bichos que nós temos hoje, né? Temos muitos bichos aqui, irmão. Mas a gente queria ter nosso lar, a gente queria. Mas então, aí a gente, quando deu uns 4 meses, eu acho que foi isso. Eu falo que eu me precipitei porque é bom a gente planejar, né, gente? A gente foi morar na primeira casa aqui da rua mesmo, onde a gente mora aqui.
E naquela casa eu me senti assim, nossa, a gente tá numa casa, né? Finalmente a gente tá morando em, né? Como uma família, que era ele e o Micael. O Micael já tinha uns 2 aninhos. E quando foi mais tarde, assim, uns 6 meses, a gente começou a ter uns problemas financeiros, né? Porque você não tinha, né? No começo você não tinha cesta básica, né? Não, era somente o salário. Então, aí isso nos atrapalhou bastante, porque eu lembro perfeitamente como foi difícil essa fase. E aí aconteceu então que em janeiro de 2003, que ele já tinha 1 ano já de trabalho, a gente teve um primeiro desentendimento. E esse desentendimento veio quase a uma separação. Eu fiquei muito chateada com ele, porque a gente, né, ele não aceitou uma coisa que hoje eu falo assim, nossa, eu devia ter entendido, né, o ponto de vista dele. Que a gente tava no casamento e eu queria muito ir na festa e ele não queria. Então foi uma coisa assim boba, foi, mas pra mim, eu não, né, tava bem imatura naquela época. Então, em 2003 mesmo, no final daquele ano de 2003, mais ou menos em novembro, a gente teve um encontro com Deus, né? Foi o nosso primeiro encontro com Deus. Isso, pra a quem primeira não parte sabe, a gente passamos pelo encontro com Deus, onde teve ali uma estruturação do nosso casamento. Queridos, nosso casamento, vocês vão ver várias histórias, mas tudo isso é para crescimento nosso. Até hoje, nós ainda estamos crescendo. E esse primeiro que aconteceu, de vários outros que a gente vai contar, é como testemunho. Experiência também, né, para chegar onde chegamos. E esse encontro com Deus, eu lembro muito bem como marcou na minha vida, como foi assim, uma transformação de mentalidade, né, espiritual. E a parte mais engraçada, gente, ele... No dia lá, no último dia, você parece que lavou a louça, não sei. Até o pessoal falou assim, nossa, como o encontro foi bom. Não, eu lembro que isso, eu acho que foi... Foi muito engraçado. Foi assim, a gente passando pelo encontro, eu acho que isso aconteceu do lavar a louça, foi no encontro que nós fomos trabalhar. Não, foi nesse mês. Foi nesse mês? Foi porque no finalzinho, todo mundo verdade, no finalzinho do encontro... elogiou, a gente é uma abelha. No finalzinho do encontro, esses bichos voando aqui em casa, passa lá. No finalzinho do encontro, tal, né, aquele momento bonito, aí a gente foi lá ajudar o pessoal para lavar a louça. E foi assim que Deus restaurou o nosso casamento, entendeu? O encontro com Deus, ele é muito gratificante na nossa vida, de quem passa pelo encontro, quem tem um encontro com Deus, então marca muito a nossa vida. E esse encontro marcou realmente o nosso casamento, nossa vida pessoal, espiritual, ministerial. Tanto é que a gente passou um tempão assim, com muito amor, né? Muita dedicação. E aí a gente aprendeu mais sobre a questão financeira, né? Porque ele já estava bem mais estruturado lá. Eu não trabalhava, tá? Porque o Micael era pequenininho, ele tinha uns 3 anos. Quando ele começou a ir pra escola, é que eu procurei algum bico assim pra fazer. Foi quando eu trabalhava de bordado com a minha amiga Silene. Então até aqui a gente finaliza essa parte da nossa história, agradecendo muito, né, pelo carinho que vocês têm conosco. Compartilha, deixe muito like e pode comentar sim, que eu vou responder um a cada um, tá? Com muito amor, com muito carinho, e agradecer muito a vocês, tá bom? Isso aí. E é assim, até a próxima. Beijo!